Ela vem para quebrar todos esses tabus, para lutar por uma igualdade social, contra a injustiça social, contra o preconceito. Naquela época, a Bíblia só existia em latim, então só quem estudava o latim podia ler a Bíblia. Então só o clero tinha acesso às Escrituras. A Reforma Protestante vem pôr na mão do povo a Bíblia Sagrada no próprio vernáculo, na própria língua do povo. Essa é a luta incansável da Reforma Protestante. E como a gente já trouxe algumas definições do que é a Reforma Protestante, falamos um pouco sobre os pré-reformadores e temos início falando sobre os reformadores a partir de Martinho Lutero. Lembrando que, meus irmãos, a Reforma Protestante, esta reforma ela foi tentada por vários homens antes de Lutero, mas não conseguiram, não tiveram sucesso. A maioria perderam a sua vida, foram executados por mortes mais cruéis possíveis, queimados a maioria, como John Hus ou John Hus, como alguns chamam. E Martinho Lutero, ele nasce em 1483 e morre em 1546. É um reformador alemão que é influenciado pelos escritos de John Cliff, que eu já falei, do Wycliffe, os escritos de John Hus também, que é morto há 100 anos na fogueira, por tentar reformar a igreja, os escritos também de Jerônimo Savonarola, que é conhecido também como Girolamo Savonarola. E os principais ensinamentos de Martinho Lutero eram nada mais nada menos: a salvação é pela graça por meio da fé, não pelas obras. Outra coisa, a Bíblia é a única autoridade em matéria de fé e prática cristã. Nada de errado, tudo certinho aqui. Os sacerdotes não precisam ser celibatários, não temos apoio escriturístico para isso. Lutero desafiou a autoridade papal com suas 95 teses e se tornou o ícone da Reforma Protestante, enfatizando sempre a justificação por meio da fé. A justiça de Deus se adquire por meio da fé. Eu simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. A palavra de Deus fez tudo. É a frase predileta de Martinho Lutero. Vamos falar um pouco mais sobre a sua vida. Como já disse, ele nasceu em 1483, exatamente no dia 10 de novembro, e morre em 1400 deixa eu ver aqui a sua data de morte, fugiu um pouco. O local do seu nascimento é Eilsberg, que é na Alemanha. Seu pai era Hans Luther e sua mãe Margarete Luther. Martinho Lutero era membro de uma classe média da época, chamada classe média, classe social média. Vinha de uma família de trabalhadores em mina que exploravam exatamente o pobre. A criação de Martinho Lutero é religiosa, ele cresce em um contexto religioso. É um dos motivos pelo qual, mesmo que o sonho do seu pai era tê-lo como um grande jurista, mas o seu impulso era para o lado da teologia, para o lado religioso, para o lado do cristianismo. E em 1501 começa seu processo de educação em Erfurt, na Alemanha. Antes de entrar na universidade, Martinho Lutero estudou em Mansfeld, Magdeburg e Eisenach, na Alemanha. Formou-se em bacharel, foi a sua primeira formação em bacharel em artes, e aos 17 anos de idade, o monge Martinho Lutero, que torna posteriormente monge, ele ingressou na Universidade de Erfurt, fazendo o curso de Direito, bacharelado em Direito, que era tudo que o seu pai queria, que ele fosse um grande jurista. E em 1505, ainda no ano de 1505, ele começa a sua educação religiosa, a sua educação eclesiástica, que nós chamamos hoje de educação cristã. Abandonou o direito e ingressou com unhas e dentes, de corpo, alma e coração,
na educação eclesiástica, na vida eclesiástica. No dia 2 de julho do ano de 1505, Lutero fazia uma viagem a Asmanfeld para Erfurt para ingressar nesse estudo eclesiástico. No caminho, nesta viagem, ele enfrenta uma grande tempestade de vento, de vendaval misturada com muitos raios, e então o Martinho Lutero ele faz uma promessa a Santa Ana. Ingressa no convento dos eremitas agostinianos em Erfurt, e em 1508, melhor dizendo, ele começa a atuar religiosamente, começa a sua atuação religiosa. Preste muita atenção, porque são formações importantes, irmãos. Um pouco antes, em 1507, um pouco antes de 1508, Lutero foi ordenado sacerdote, e no ano seguinte ele ingressa então na Universidade de Wittenberg para estudar teologia. É tudo que ele queria. Entre os anos de 1513 a 1518, Lutero ministrou diversos cursos na Universidade de Wittenberg. Todos esses cursos relacionados à Bíblia, ensinamentos sobre doutrinas específicas da Bíblia, assuntos específicos da Bíblia. Em 1510 a 1511, ele viaja para Roma. Nesse período vem a construção da famosa Basílica de São Pedro, a sede papal. E nesse interim, a cúria ou a liderança eclesiástica, o clero, eles enfrentavam uma grande dificuldade financeira. E é exatamente aí que estrategicamente começa para a colheita de ofertas para a construção da Basílica de São Pedro, onde dizem que até as torneiras de lá é revestida de ouro. E então vem aí, começa as vendas da indulgência para a arrecadação de fundos financeiros. O perdão dos pecados era vendido para os fiéis alcançarem a salvação, tanto os fiéis mortos como os fiéis, tanto os vivos como os mortos, aqueles que já estavam no fogo do purgatório, que na verdade não existe esse tal purgatório, a não ser na mente da Igreja Católica Romana. Mas não temos apoio escriturístico. Biblicamente falando, existe céu e inferno, estado intermediário, que é o período de tempo onde o indivíduo fica entre a morte física e a ressurreição. É um céu e um inferno, é um lugar de tormento, um lugar de glória. Não temos outro lugar intermediário. Mas enfim, surge. E aí Lutero, nessa época, irmãos, ele começa a estudar a Bíblia, lê a Bíblia atenciosamente, ele fica desiludido com as práticas do Vaticano, exatamente a partir da leitura cuidadosa da carta aos Romanos, principalmente capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá da fé. É como se umas escamas caíssem dos seus olhos espirituais e ele entendesse, percebesse que a salvação é pela graça por meio da fé, a justificação é pela graça por meio da fé, o perdão é pela graça por meio da fé a partir do arrependimento, e etc e tal. E é aí que no ano de 1517, o ano da sua grande decepção, ele depara com as vendas da indulgência e contesta a igreja da época, afirmando que a igreja estava afastada dos princípios bíblicos, dos princípios ensinados por Jesus e pelos seus apóstolos. É aí, meus irmãos, que começa um grande problema, porque ninguém, a chamada elite não quer aceitar, mas muitas pessoas de classe média e baixa começam a aderir a esta nova pregação. E exatamente no dia 31 de outubro de 1517, ele fixa as 95 teses que ele já vinha desenvolvendo com a leitura da Bíblia na porta da igreja do castelo de Wittenberg.
contestando os erros pregados e vividos pela igreja, o abuso de poder, questões de moralidades e etc. e tal, dando início então o que posteriormente seria chamado de a Reforma Protestante ou a Reforma Luterana. Para os irmãos entenderem, deixa eu ler aqui ao menos algumas teses. A tese de número 1, a tese das 95, deixa eu ler aqui. A tese número 1 dizia o seguinte: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente ele queria dizer que toda a vida dos seus crentes na terra sejam de contínuo arrependimento. A tese 1, 2 é complementando a tese 1. Ele diz assim: e esta expressão não pode, não deve ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação que é a partir do cargo ou ofício do sacerdote. Era o que pregava a igreja, que sem a liberação do perdão do sacerdote estava no inferno. E aí ele começa a contestar, está errado. Escutem ainda a tese 5. A tese 5: o Papa não quer e não pode dispensar outras penas, além das que impôs a seu alvitre ou em acordo com os cânones ou cânone sagrado. A tese 6, o que dizia: o Papa não pode perdoar dívida, senão declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus. Olha só, ou então faz casos que lhe foram intervados ou reservados, melhor dizendo. Neste caso, continuei na tese 6: se desprezados, a dívida deixaria de ser um absoluto anulada ou perdoada. Na tese 32 e 36, e já paro por aqui com relação às teses: irão para o diabo juntamente com os seus mestres aqueles que julgam obter certeza da salvação mediante as breves vendas e compras da indulgência. Meus irmãos, foi como mexer no caseiro de formiga preta ou no enxame italiana. Na 36, o corajoso Lutero dizia: todo e qualquer cristão que se arrependa verdadeiramente dos seus pecados sente-se perdoado, e sente-se pesar, pode, por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão este que lhe pertence, mesmo sem indulgência. Ah, meu irmão, aí foi problema. Agora eu pergunto, pelo conhecimento bíblico que os irmãos têm, aonde está o erro do homem aqui? Aonde está o erro do homem aqui? Será se de fato o homem se desviou para casar? Estava doido, era para casar? O que na verdade só vai ocorrer em 1525. Em 3 de janeiro de 1521, o teólogo alemão é excomungado pelo Papa Leão X, sob a acusação de heresia. Primeiro ele é convidado a se retratar, a negar tudo que pregara, tudo que escrevera. E ele disse: não negarei a menos que vocês me convençam pelas escrituras e me convençam contrário ao que diz a minha consciência. Como não puderam, ele seguiu avante, continuou. Era o clímax do conflito entre as divisões, ou melhor, as duas visões da igreja cristã, que acabaria numa das mais importantes cisões do cristianismo. Cisão ou divisão não presta, mas essa foi boa, foi precisa. E vale dizer, e deixa claro, que a intenção de Lutero não era dividir a igreja, não era romper com a igreja, era reformá-la, era trazê-la de volta à Bíblia, era levar de volta ao cristianismo puro e simples, bíblico. Era só isso. Mas como não deu certo, então ele rompe. Em 1525, Lutero abandona o celibato e se casa com Catarina von Bora, uma freira que também abandonou seu convento com o advento da Reforma Protestante.
o que muitos fizeram. Lutero e Catarina tiveram 6 filhos, ganharam para algumas pessoas: Hans, Elizabeth, Magdalena, Martim, Paulo e Margarete. Em 1534, Lutero traduziu e publicou a Bíblia, chamada de a Bíblia de Lutero, lembrando, irmãos, que até então só existia a Bíblia em latim, e quem não sabia ler e falar latim ficava chupando o dedo, tinha que crer no que os outros diziam. Ele traduz para a língua alemã, a língua do povo, isso do seu povo, procurando aproximar o máximo possível o linguajar do povo, proporcionando assim maior liberdade para o povo conhecer o livro sagrado. Nada fora. Esta era a campanha de Jesus, esta a campanha dos apóstolos, que o povo lesse a Bíblia. O próprio Jesus diz em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais de nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava afirmando que o povo estava tendo acesso às Escrituras, examinando as Escrituras, e Jesus aproveita para dizer: são elas que de mim testificam. Então os apóstolos incentivam a igreja nascente, a igreja recém-fundada, ela tem aquele cuidado de examinar e conferir o que os apóstolos pregavam. Por exemplo, a igreja em Bereia, ela é chamada de nobre, ela é reconhecida como nobre em Atos 17:11, porque disse que ela recebia de bom grado a palavra, pregada por quem? Por Paulo e Silas em sua segunda das 3 grandes viagens missionárias. E esta igreja recebia de bom grado a palavra, mas examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Para mim, uma igreja plena, genuinamente cristã, é uma igreja que incentiva, que estimula os seus fiéis a ler a Bíblia, compreendendo que não só tem capacidade de interpretar a Bíblia, os sacerdotes não, os obreiros não, os teólogos não, as pessoas simples, as pessoas comuns também conseguem entender muita coisa da Bíblia, até porque, irmãos, tem coisa na Bíblia que é muito clara, muito fácil de interpretar. Não se faz necessário ser um exímio hermenêutico, um exegeta para compreendê-la. Então, graças a Deus, graças à reforma protestante, que a igreja retoma a essa ideia que todos os seus crentes devem acessar as Escrituras e não ficar nessa: não, o pastor falou, está falando. Não é assim não, não é assim não. O presbítero falou, o professor falou, o pregador falou, está falado. Não. Receba de bom grado, mas confira na sua Bíblia, examine a sua Bíblia, porque, irmãos, muitos hereges vieram de fora e muitos hereges se levantaram no seio da igreja. Vale lembrar que logo no século I da era cristã se levanta Sabélio, presbítero da igreja, renomado, homem respeitado, e de repente abraça, irmãos, a heresia, se torna um herege, se torna um problema para várias doutrinas bíblicas, como a doutrina da Trindade, como a doutrina da humanidade e divindade de Cristo. O que dizer do presbítero Ário também? A partir daí surge o arianismo e o sibelianismo e outros que eu esqueço o nome, e também Nicolau, que provavelmente a seita dos nicolaítas, ela foi fundada pelo ex-diácono da igreja primitiva. Olha aí, um dos 7 de Atos capítulo 7. Então, irmãos, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Paulo alertou que muitos falsos profetas se levantariam no próprio seio da igreja, outros vinham de fora. E eu digo para os senhores e para as senhoras, na minha concepção, os que vêm de fora são menos nocivos do que os que se levantam dentro, porque quando a erva daninha, ela cresce junto com a erva, com a grama verdejante, é mais complexa a situação. Então vamos lá. No dia 18 de fevereiro de 1546, agora achei aqui, eu tinha anotado aqui por segurança, porque tem hora que a memória falha. Morre Martinho Lutero, exatamente no dia 18 de fevereiro de 1546. Morre novo, 62 anos de idade. Tem alguém aqui com essa idade ou mais um pouquinho? Tem? 62? Tem, aí, nova, uma pessoa nova, ok? Então Lutero, ele morreu novo de idade, por razões desconhecidas, por toda a sua vida.
ele teve alguns problemas de saúde, algumas debilidades, por conta de diversos problemas crônicos, como uma doença da época chamada de Meniere. Acredita-se também que ele tinha problemas intestinais causados por uma enterocolite, o que sofria a partir desses problemas também, além desses problemas, com pedras nos rins, tinha problemas renais. Então morre Martinho Lutero. Aí depois surge Ulrico Zwinglio, que vive em 1484 a 1531, é o reformador na Suíça. Ele reforma o cristianismo na Suíça simultaneamente. Quem ou o que influenciou Ulrico Zwinglio? Porque, irmãos, todos nós somos influenciadores. Os escritos também de John Wycliffe, os escritos também de John Hus, os escritos também de Martinho Lutero. Quais eram os principais ensinamentos de Zwinglio? A Bíblia é a única autoridade em matéria de fé e prática cristã. A ceia do Senhor é a única celebração da morte de Cristo. Não existe transubstanciação, o que na época a igreja ensinava, e algumas igrejas hoje, nós até cristãs ensinam, que a partir da oração do ministro, do sacerdote, há um processo de transubstanciação, ou seja, o pão vira literalmente a carne de Cristo, e o cálice vira literalmente o sangue de Cristo. É o que chama-se de transubstanciação. O Lutero ele defendia outra tese da consubstanciação. Ele dizia: não há transubstanciação, não há transformação, mas a vida de Cristo está presente nos elementos. Aí é outra questão. Então levanta esses homens para podermos nós ter uma teologia hoje tão formatadazinha, tão sistematizadazinha, como os irmãos estão estudando agora. Que maravilha, teologia sistemática aí, toda dividida em seção, por tópicas. Mas durou muitos anos. Esses homens aqui, devemos a Deus e a eles, O batismo, dizia Zwinglio, deve ser administrado apenas para pessoas adultas que fazem uso da razão, que são capazes de responder com fé ao Evangelho da graça, a graça salvadora. O que está errado aqui nos reformadores, pelo amor de Deus? O que está errado aqui? Para dizer que eles são hereges. Zwinglio ele liderou a reforma na Suíça, promovendo a pregação da palavra e a adoração de uma forma simplificada, sem muita liturgia, porque irmãos, a igreja na época estava liturgia pela liturgia, e aí se tornou uma igreja formalista demais da conta. Depois, simultaneamente, se levanta o reformador francês João Calvino, em 1509 a 1564, que morre novo também. O reformador também, Jacó Arguino, morre novo também, ambos com 60 e uma coisinha, salvo engano, tudo novo, se acaba novo. Mas a contribuição desses homens não tem como o cristianismo esquecer, não tem como a igreja esquecer. É fantástico demais ver os escritos desses homens. João Calvino é considerado um dos maiores intérpretes das Escrituras, embora na questão soteriológica surge aí um contra-ataque à interpretação dele, um contraponto, melhor dizendo, que é a partir de Armínio, que Armínio é aluno de Teodoro de Beza, e Teodoro de Beza tinha sido aluno de João Calvino. E não vamos entrar no mérito aqui. Em outra oportunidade, quem sabe a gente traz uma aula sobre arminianismo e calvinismo, sobre os 5 pontos, 4 pontos e etc e tal, mas é só a título de informação. Quem ou quem influenciou João Calvino? Os escritos também de John Wycliffe. Por isso, irmão, que é bom a gente escrever alguma coisa, é um privilégio. A gente vai e a história não para, continua edificando vida e ensinando vida. Então já é bom você começar suas teses no papel, suas ideias, seu pensamento, sua interpretação. Comece a escrever alguma coisa, para que quando o Senhor te levar, se tratar o arrebatamento da igreja, você ser sempre lembrado pela igreja que nós estamos deixando aí, que estamos formando essa nova geração, como uma mulher, como um homem que contribuiu em vida e continua contribuindo, como diz na galeria dos heróis da fé, sobre alguns que depois de mortos ainda falam. Interessante, né? Os escritos
escritos também de John Hus, o homem que morre na fogueira, que profetiza sobre o nascimento de Lutero, os escritos de Martin Lutero e os escritos também de Ulrich Zwingli. Interessante, né? Quais eram os principais ensinamentos de João Calvino? A salvação é pela graça, não pelas obras. A Bíblia é a única autoridade em matéria de fé e prática cristã. A predestinação que Deus já havia escolhido quem seria salvo e quem seria condenado. O que? Surge então Arminio com um contraponto dizendo: não, a predestinação fatalista está errada. Por quê? Na interpretação soteriológica da doutrina da salvação, feita por João Calvino, Deus já predestinou uns para o céu e uns para o inferno. Com relação à queda do Éden, Deus não permitiu, Deus decretou. Com relação às torres gêmeas, dizia Calvino, foi Deus que decretou. Com relação ao ataque do Hamas a Israel, foi Deus que decretou. E como Deus condenaria alguém por fazer exatamente aquilo que ele decretou para fazer? Aí ele se levanta a Arminio e diz: nesse caso o único pecador seria Deus. Por isso que nós somos arminianismo clássico, e mais precisamente arminianismo wesleyano, ok? Que é o chamado arminianismo clássico. Mas em outra oportunidade a gente fala. Veja como tem muita coisa para a gente aprender até que Jesus de Nazaré volte. Calvino desenvolveu a chamada teologia reformada e a sua influência se estendeu por toda a Europa, destacando duas coisas principalmente: a soberania de Deus e a predestinação. Duas doutrinas importantes, mas que a interpretação de João Calvino, ao meu ver, está equivocada. Mas vale dizer, irmãos, que ele morreu muito novo, não deu tempo de desenvolver bem sua teologia. Nós temos vários teólogos aí que fizeram a história da igreja, que eles viveram mais, que depois eles foram rever os seus escritos e disseram: rapaz, eu cometi aqui uns equívocos, eu preciso humildemente corrigir. Por exemplo, Martin Lutero, ele questionou a inspiração verbal e plenária de Tiago. Diz que a teologia de Tiago era contrária à teologia paulina. E eu tenho certeza que se ele não morre tão novo, posteriormente ele diria: não, ambos disseram a mesma coisa, só que com outras palavras. Por exemplo, Martin Lutero, por ele vir da igreja romana, a igreja romana era odiar muito na época os judeus, escravizar muito os judeus, matar muitos judeus, levar para outros países, muito obrigado, Deus abençoe, como escravos. Então ele tinha também o mesmo pensamento romanista, que eles são os porcos, os imundos, e merecem ser exterminados. Por incrível que pareça, o reformador pregou isso. Mas errar é coisa de homem mesmo, né? Vamos lá. Depois nós temos também um alemão no pé roxo. Um alemão também que contribui na reforma alemã, o Thomas Müntzer, que vive de 1489 a 1525. Ele é influenciado pelos escritos também de John Wycliffe, os escritos de John Hus, os escritos de Martin Lutero. E quais são os principais ensinamentos deste homem? Era o seguinte: a igreja católica romana está corrompida e precisa ser destruída. Aí a expressão aí eu já não concordo. Destruição de ninguém a gente não pode pregar, jamais. As pessoas devem se rebelar contra o governo opressor, também não concordo. Fazer reivindicações de formas pacíficas, sim, mas, irmãos, se rebelar contra. Foi com essa ideia, irmãos, que surgiu a triste guerra de Canudos, que dizimou tantas vidas. Foi com esse mesmo pensamento de um certo homem que não queria se submeter ao Estado, e o Estado é constituído por Deus. Nós precisamos orar e abençoar e impetrar a bênção de Deus sobre o Estado, representado pelas autoridades eclesiásticas, militares, civis, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes, governadores, reis, imperadores, enfim, certo? Esta visão aqui a igreja não aderiu. Respeitamos algumas outras ideias desse pensador, mas essa aqui não. E aí temos também o holandês Jacob Arminio, que reforma o cristianismo e é chamado também de reformador, porque ele reforma o cristianismo na Holanda, melhor dizendo, o Jacob Arminio. O Jacob Arminio, irmãos, ele
nasceu dia 10 de outubro de 1560 em Leiden. Foi um teólogo e pastor, professor neerlandês na época da Reforma Protestante. Trabalhou em 1603 como professor de teologia na Universidade de Leiden. Escreveu muitos livros, muitos tratados sobre teologia. Sua visão tornou-se a base do arminianismo e o movimento irlandês que é chamado de remonstrante. E já com Armínio nós temos muitas obras, inclusive traduzidas para o português. A Mecânica da Salvação, por exemplo, é polêmico. Enfim, ele foi professor de Teodoro de Beza, que aliás foi aluno, melhor dizendo. Teodoro de Beza foi aluno de João Calvino, e era recomendado, o Teodoro de Beza recomendava ele como líder, como pastor, como escritor, como educador, como teólogo. Enfim, é um grande homem de Deus. Mas quais as principais mudanças que esses pré-reformadores e reformadores promoveram? Os quais? No cristianismo, por que não dizer no mundo? A ênfase na Bíblia como única autoridade em matéria de fé e prática cristã. O que chama-se de sola escritura, somente as escrituras. Sola escritura é uma palavra latina que em português significa somente as escrituras. A crítica à corrupção da igreja de então. O desejo de reformar a igreja, trazendo de volta a simplicidade, a pureza do Evangelho. Essas mudanças elas foram fundamentais para o início da Reforma Protestante e o seu posterior desenvolvimento e crescimento, e se espalhou pelo mundo, que foi período de mudanças profundas na vida espiritual, na vida moral, na vida ética, na vida econômica, na vida social, na vida educacional da humanidade. Glória a Deus pela Reforma Protestante, graças a Deus pelos pré-reformadores e pelos reformadores. Se não fosse eles, eu não consigo nem imaginar que cristianismo nós estávamos vivendo. Embora alguns pensadores cristãos dizem, já estamos precisando de outra reforma. A igreja está precisando de outra reforma. O que vocês acham? É um material que eu deixo para vocês pensarem. Então, a partir disso, irmão, surge o famoso lema da Reforma Protestante, ou os 5 solas da Reforma Protestante. Vamos lá? Os 5 solas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da Reforma Protestante. Eles expressam em 5 frases latinas o conceito da teologia reformada em oposição à teologia romana. Os 5 solas são sola Escritura ou somente a Escritura, solos Christus ou somente Cristo, sola gratia ou somente a graça, sola fide ou somente a fé, e soli Deo glória, glória somente a Deus. Por quê? Porque, irmãos, os bispos, as autoridades eclesiásticas estavam sendo venerados como Deus, adorados como deuses. E surge também a veneração aos santos mortos, e a partir daí, que outra oportunidade eu trago, quem plantou algumas coisas na igreja, quando surgiram, como a adoração às relíquias, como as imagens, nada disso existiu no cristianismo primitivo. Isso tudo é a partir da paganização do cristianismo, quando há um silêncio da ação do Espírito Santo que dura 500 anos. 500 anos a igreja andando sozinha, sem a ação direta do Espírito Santo. Aí ela chegou. Só a partir da reforma é que o Espírito volta a agir, volta a encontrar lugar na igreja. Mas estava igual lá uma das igrejas do Apocalipse. Esse disse: a porta é dada. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, graças a Deus que os pré-reformadores, os reformadores ouviram, abriram a porta, o Espírito entrou e passou a cear com eles. Não dá tempo de falar sobre os 5 solas ou o lema da Reforma Protestante, que são os pilares, os 5 pilares que deram, que alavancaram, que impulsionaram a Reforma Protestante. E se não é esses 5 pilares, esses 5 solas, ou somente, não tinha, a reforma tinha sido um movimento religioso puramente. Mas graças a Deus por isso. Às vezes, irmãos, eu lendo o lema da reforma,
eu penso que ainda faltou um para ser 6. Qual foi? Se nós já temos só a graça, somente a graça, só a fé, somente a fé, só os Cristo, somente Cristo, só lhe a glória, glória somente a Deus. Qual é o outro? Faltou um. Alguma coisa relacionada ao Espírito Santo? Isso! Eu acho que falou solo espírito. Parece que é assim no latim. Solo espírito. Somente o Espírito. Ainda faltou um solo para ser 6. Por quê? O Espírito é quem regenera, é quem guia. Enfim, faltou. Mas graças a Deus pelos 5 pilares. Deus abençoe, encerrado aqui. E querendo Deus, a gente retorna em outra oportunidade falando sobre um por um. Sola Escritura, solos Cristos, sola Gratia, sola Fide, sola Glória. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude a manter esses pilares em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?